Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da série AWS Edge Services e Content Delivery. Até aqui vimos como serviços como o Amazon CloudFront ajudam a aproximar conteúdos e aplicações dos utilizadores. Mas há aqui uma parte importante da arquitetura que ainda precisamos de explorar. E esta parte é onde exatamente corre a nossa aplicação. Ou seja, aquelas aplicações que nós disponibilizamos, precisamos de saber exatamente onde, em que infraestrutura correm e como é que são desenvolvidas e empacotadas para que finalmente estejam disponíveis para o utilizador. Mas concretamente, como é que pegamos, e precisamos saber concretamente, é como é que pegamos no código que temos no nosso computador e o transformamos numa aplicação que pode ser executada de forma consistente na AWS, ok? E é esse percurso que vamos acompanhar neste vídeo. Vamos começar pelo Docker, criar uma imagem da aplicação, perceber como essa imagem é armazenada no Amazon ECR, que é o Elastic Container Registry, que é o registro onde são armazenadas imagens, imagens na AWS, e finalmente vamos ver como elas são executadas através do Amazon ECS com o Fargate, ok? Que é o serviço de orquestração de containers da AWS, que essencialmente é a base deste e do próximo vídeo, em que nós vamos explorar estes serviços, quer o ECS, o ECR, o ECS, e como o ECS usa o Fargate, que é a solução serverless da AWS para orquestrar containers na cloud. Portanto, vamos olhar para isso. Essa é a estrutura, ou melhor, essas são as questões que vamos responder ao longo desta apresentação. Primeiro, porque é que os containers resolvem problemas de ambientes, como o container transforma código numa imagem, como o Amazon ECR armazena imagens e finalmente, como o Amazon ECS executa contentores ou containers, se preferirem, na AWS. Ora, vamos começar por responder a primeira pergunta e para percebermos a importância dos containers, vamos começar com um pequeno problema muito comum no desenvolvimento de software. Uma aplicação que é desenvolvida por um desenvolvedor, aqui na imagem, funciona perfeitamente no computador do programador, porém, quando ela é colocada noutro servidor, deixa de funcionar. Ora, por que é que isto acontece? O problema nem sempre está no código quando isto acontece, ok? Podem existir uma versão diferente do PHP no servidor de testes, uma biblioteca em falta, uma dependência diferente ou simplesmente uma configuração que existe no computador do desenvolvedor e que não existe num servidor de teste. Portanto, há aí um número variado de coisas que podem acontecer, que podem causar com que uma aplicação funcione perfeitamente no servidor de desenvolvedor, mas que depois, quando transferida para o servidor de testes, não funciona. E aqui é onde entra aquela questão clássica que, olha, a aplicação na minha máquina funcionou. A questão aqui é que o problema é que mover apenas o código não garante que estamos a mover o ambiente onde esse código foi testado, ok? E é aqui onde entram os containers. Os containers ajudam-nos precisamente a resolver esse problema, permitindo empacotar a aplicação juntamente com aquilo que ela precisa para funcionar em qualquer sítio, ok? Portanto, é por isso que os containers surgiram. Ora, podemos pensar num container como um pacote preparado para executar uma aplicação, ok? Dentro deste pacote temos o código da aplicação, ok? E tudo aquilo que a aplicação precisa para executar, tais como bibliotecas, dependências, e configurações e até o runtime.
A ideia dos containers é garantir essencialmente consistência melhor. Se a aplicação funciona dentro daquele container no ambiente, eh, a mesma aplicação, quando empacotada, ah, ah, deverá comportar-se da mesma forma quando o mesmo container for executado num outro ambiente, desde que este ambiente seja compatível com o ambiente original. Portanto, esta é a funcionalidade dos containers. Os containers, quando empacotados, eles permitem tornar o nosso código portável e quando transferimos o código de um lado usando o container, desde que o sistema de destino tenha um ambiente compatível com o ambiente original, nós conseguimos executar o mesmo container sem precisar de fazer grandes alterações. Portanto, essa é que. E aqui onde os containers diferem das máquinas virtuais. Enquanto que uma máquina virtual inclui um sistema operativo completo, os containers não incluem um sistema operativo formal, porque os containers partilham o kernel do sistema anfitrião onde eles vão ser transferidos. Portanto, eles são mais leves, iniciam mais rapidamente e por consequência, necessitam de muito menos recursos que uma máquina virtual. E esta combinação de isolamento, portabilidade e consistência que tornam os containers particularmente interessantes para o ambiente cloud. Portanto, aqui depois surge uma pergunta: como exatamente é que nós transformamos a nossa aplicação neste pacote que depois torna-se portável, né? E é aqui onde entra o Docker. O Docker, o Docker é uma ferramenta, é talvez das ferramentas mais utilizadas para criar e trabalhar com os containers. Normalmente começamos com duas coisas, não é? O código da aplicação e um ficheiro chamado Dockerfile, neste caso. Temos o código da aplicação e o ficheiro Dockerfile. O Dockerfile pode ser pensado como uma espécie de um blueprint ou uma receita em que nele definimos passo a passo como queremos preparar o ambiente da nossa aplicação, que imagem base a utilizar, não é? Que dependências a instalar, que ficheiros copiar e que comando deverá ser usados para arrancar a nossa aplicação, não é? Uma vez isto feito, depois executamos o processo de build, o Docker, neste caso, lê as instruções do Dockerfile e cria uma imagem, que é uma imagem, não é? Portanto, e essa imagem depois tanto pode ser armazenada num repositório público ou privado, e a partir dessa imagem nós depois então passamos a criar aplicações de containers, não é? Orquestrar containers dentro de um Elastic Container Service, como é ou um Container Service, melhor, como é o SAS, não é? Portanto, até aqui, quando criamos a imagem, ainda não temos uma aplicação em execução. A imagem é apenas um modelo, o pacote é preparado e a partir do qual podemos criar vários containers, não é? Depois de criarmos uma imagem com Docker,
tal como disse, precisamos de guardar a imagem no local central, não é? Seguro e acessível pelos serviços. A AWS disponibiliza um serviço nativo, um repositório nativo onde nós guardamos estas imagens. E este serviço nativo da AWS é o tal chamado Amazon ECR, não é? Eh, o Amazon ECR funciona como um registro privado das imagens, tal como eu disse. Dentro do ECR nós criamos repositórios. Cada repositório costuma representar uma aplicação única ou um componente, e dentro dele ficam as diferentes versões da imagem. E essas versões são identificadas por tag. Essas tags têm versões, não é? Ou latest, ou coisas assim. O fluxo técnico do carregamento das imagens no Amazon ECR segue o seguinte: nós fazemos o build da imagem localmente, nos autenticamos o Docker no Amazon ECR, isso localmente, temos que nos autenticar. Aplicamos uma tag na imagem com o endereço do repositório e a posterior fazemos um push da imagem para o repositório, o registry privado ou público na AWS. Depois, o Amazon ECS, que é o sistema que vem a seguir, depois de criarmos um cluster, pode fazer o pull dessa imagem quando precisar e inicia então os containers. Mas além de guardar os containers, o Amazon ECS também ajuda na segurança e na gestão do ciclo de vida das imagens. Com o ECR nós podemos controlar quem pode fazer push ou pull das imagens, isso usando o serviço nativo de permissões da AWS, que é o IAM. Podemos ativar dentro do próprio repositório o scanning para detectar vulnerabilidade nas imagens, até criar lifecycle policies para remover versões antigas que já não são das imagens, que já não são necessárias. O ECR não é apenas um lugar para guardar ficheiros. O ECR tem faz muito mais do que simplesmente guardar, ser um registry de imagem. Ele é quase como um ponto central entre o Docker e o ECS. Nós desenvolvemos as nossas aplicações localmente, empacotamos as aplicações e depois estabelecemos a ligação entre o nosso Docker local e o Amazon ECR e fazemos o push das imagens lá. E a partir dali nós depois podemos então, as aplicações que vêm mais lá downstream, podem então ir a partir do ECR extrair essas imagens ou obter essas imagens para orquestrar então os containers. Portanto, o ECR é muito poderoso, é um repositório que funciona nativamente com vários serviços da AWS e vamos ver na prática mais lá à frente como é que isso funciona. Ora, guardar a imagem no ECR resolve uma parte do processo, não é? Porque nós desenvolvemos a imagem com o Docker, carregamos a imagem no nosso registry, mas ainda depois falta a parte de colocá-la em execução. E para isso precisamos de um serviço que saiba iniciar, acompanhar e manter esses containers na cloud. E é aqui onde entra o Amazon ECS, que é o Amazon Elastic Container Service da AWS, não é? Ele é o serviço da AWS responsável por coordenar e executar os containers de forma organizada,
Ou seja, em vez de criarmos um servidor e iniciarmos containers manualmente, com o Elastic Container Service, o ECS, nós descrevemos ao ECS como queremos que a aplicação funcione, que imagem devemos usar, quantos containers devem estar ativos e que recursos de CPU e memória são necessários. E a partir daí o ECS tenta manter esse estado desejado. Portanto, o ECS vai pegar neste blueprint que nós criamos, que é o tal chamado Task Definition, isso vamos ver mais lá à frente, não é? Pega nesse Task Definition e a partir desse Task Definition cria, então, orquestra, executa containers com base nas definições que nós colocarmos nessa task definition. Não é? Dentro, vai orquestrar esses containers dentro de um cluster. Vamos ver na prática mais lá à frente como é que isso funciona. Na prática, o Amazon ECS permite deixar de pensar em containers de forma isolada e nos permite começar a pensar em serviços, porque as aplicações que precisam de estar disponíveis, o ECS garante que temos um número exato de aplicações que definimos no Task Definition, não é? E sempre que precisarmos de escalar as aplicações, o ECS também se responsabiliza disso, e o ECS também é responsável por recuperar as aplicações caso haja... Essa recuperação é feita de forma automática caso haja falha na nossa aplicação. Ora, quando usamos o Amazon ECS para orquestrar ou executar os nossos containers, o Amazon ECS dá-nos duas opções de como executar estes containers, não é? E aqui temos a primeira opção do lado esquerdo, que é nós podemos executar estes containers dentro de uma máquina virtual da EC2, não é? Com o EC2 nós temos mais controle sobre os servidores, podemos escolher o tipo de instâncias, podemos configurar o sistema operativo, não é? Podemos gerir a capacidade disponível, mas aqui também assumimos mais responsabilidade de administrar e manutenção dos clusters dentro do ECS. Portanto, essa opção é mais flexível, permite mais flexibilidade, mas em contrapartida nós assumimos a responsabilidade inteira de administrar e manter os nossos clusters de container da AWS. Já com o Fargate, a lógica muda, não precisamos de gerir servidores, nós indicamos apenas os recursos de CPU e memória de que a aplicação precisa, e a AWS trata da infraestrutura por detrás. Portanto, é a opção mais simples, também, de certa forma, menos dispendiosa em termos de administração, não é? Tem também um footprint menor do que este, do que usar as instâncias do EC2. Nós, nessa série, quando tivermos a desenvolver o projeto, vamos optar pelo Fargate. Vamos usar o Fargate porque tem menos custos e é a opção mais simples de se usar. Mas se houver tempo, eu depois vou mostrar mais lá à frente como é que podemos também usar as máquinas virtuais EC2 da AWS para fazermos a orquestração dos containers. Naturalmente, esse é mais trabalhoso configurar um servidor, depois temos de ter atenção a certas nuances, como nós, quando disponibilizamos uma máquina virtual, a máquina virtual, por natureza, é um sistema operativo que tem necessidades próprias, portanto, em termos de recursos, nós temos que disponibilizar
ao aprovisionar uma máquina virtual que tenha recursos suficientes para as necessidades da própria máquina, como também das necessidades do workload que nós vamos colocar dentro dessas máquinas, não é? Então, portanto, são coisas que temos de ter bastante atenção quando formos disponibilizar workloads aqui. É verdade que é muito mais flexível essa opção, permite-nos fazer configurações até o mais detalhe mais insignificativo do sistema operativo, porque há workloads que correm apenas em sistemas operativos específicos. Estamos a falar especificamente, por exemplo, de machine learning que precisam de CPUs de alta performance e com o Fargate nós temos muito pouco controle sobre isso. Já com o EC2 nós conseguimos aprovisionar instâncias que são apropriadas para esse workload. Ok. Vamos então ver na prática como é que nós carregamos, voltando aqui para o nosso ECR, nós carregamos então uma imagem para um repositório. Vamos começar aqui no browser por vir aqui abrir o nosso ECS, ou ECR, já. Vamos criar um repositório primeiramente, vamos criar um repositório. Vou mostrar como é que criamos um repositório. Portanto, esse é a janela do nosso ECR, o Elastic Container Registry da AWS. Aqui dentro da ECR nós temos a possibilidade de criar repositórios privados, como também repositórios públicos, não é? Podemos criar tanto um como outros. Para este fim, para esta demonstração, vamos criar um repositório privado, porque este repositório vai ser usado pelo ECS, que também é um serviço da AWS, portanto não vamos precisar. E esta é uma daquelas vantagens que nós temos com este, o Elastic Container Registry da AWS, porque ele integra nativamente com outros serviços da AWS, portanto pode ser um repositório privado e a informação não precisa de atravessar a internet, não é? Nós, quando carregamos a imagem aqui, quando formos criar os nossos clusters e executar os containers aqui, quando o nosso cluster precisar de fazer um pull da imagem, é um pull dentro da própria rede da AWS, portanto minimiza o risco de ataques e essa informação ser capturada. Portanto, chegamos aqui, vamos criar um repositório, o nosso repositório aqui tem que ter um namespace primeiro, não é? Vamos chamar ele de Cloud Lab, seguindo aquilo que eu já fiz, e vamos dar esse Project 02. Isso depois são outras nuances que mais lá à frente ou num outro vídeo vamos falar, não vamos perder muito tempo aqui. Só de recordar que aqui os tags são mutáveis ou imutáveis. Nós, por default, a AWS permite tags mutáveis, não é? Aqui temos a encriptação default, image scanning. Este está deprecado, essa funcionalidade aqui dentro do ficheiro. Podemos fazer optar por escanear as imagens, mas num outro painel onde nos é dado a opção de escanear as imagens quando carregamos. Isso é importante, que escanear as imagens, porque muitas imagens podem constituir riscos, de estarem infectadas. Com este image scanning, conseguimos escanear a imagem e garantir que a imagem está sem risco antes mesmo de carregar aqui no nosso repositório. Portanto, vamos aí, criamos o nosso repositório. O repositório está aí criado, é um repositório privado. Chegamos aqui no repositório, tem várias outras nuances, que é permissões. Eu não devia ter feito isso aqui, não quis fazer aqui no OI. Como este repositório, como o usuário que eu estou a usar tem permissões
administrativas, e eu mesmo o usuário, que eu uso aqui na minha máquina local para carregar, eu não preciso de criar permissões para que esse usuário consiga carregar imagens. Mas em circunstâncias normais, para termos maior controle, é ideal que criemos aqui permissões, não é? Que restringam o acesso a este repositório. Portanto, tenho aí o nosso repositório está criado, depois aqui temos outras nuances, que é o Life Cycle Policy. A partir daqui, a AWS convenientemente nos disponibiliza já os comandos que precisamos de usar para carregar a imagem neste repositório. E o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui localmente um projeto já, não é? Tenho um projeto, deixa-me abrir localmente, vou partilhar aqui. Vou trazer aqui, fazer listar essa estrutura deste meu projeto. O que é que vamos então fazer? Vamos copiar, vou demonstrar como é que conseguimos carregar essa imagem então para o nosso repositório. Tal como disse, eu já tenho o user criado aqui nesse meu ambiente, portanto eu posso simplesmente pegar neste comando e executar. Ele vai me permitir fazer o login, vai me autenticar. Ok? Portanto, estou autenticado. E a partir daqui posso então executar os comandos, os outros comandos, que é vamos fazer o build deste projeto. Fazer o build deste projeto. Ok, portanto o build está ali. Se for aqui, fazer image ls, portanto o nosso projeto fizemos o build do nosso projeto. Podemos chegar então aqui, fazer o tag, adicionar uma tag a esse nosso projeto. Vamos executar este comando. Ok. Fazermos o IMSLS, vemos que o nosso, já temos uma tag, não é? Para o nosso projeto. Deixa-me só limpar. E podemos então fazer o push da imagem para o nosso repositório. De recordar que neste preciso momento o nosso repositório não tem absolutamente nada, e a partir do momento que nós fazemos o push, essa nossa imagem vai ser transferida para o nosso repositório, e a partir daí a imagem fica disponível para o nosso SS. Vamos aguardar um bocadinho. Ok, portanto está completo. Se voltarmos aqui ao nosso repositório, neste momento não tem nada, fazemos um refresh. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que é que ele disse. Broken point. Tenho que mandar novamente. Alguma coisa aconteceu aí que ele não conseguiu carregar completamente. Ok, é só para usar, e quando concluir depois resumimos o vídeo para não ficarmos aqui a esperar muito tempo. Ok, ele concluiu a transferência, fez o push. Vamos lá ver então no nosso repositório se a imagem efetivamente está lá. Ok, pronto, está aí. E, portanto, a imagem está com uma tag, que é a tag latest. Portanto, essa imagem, a partir desse momento, passa a estar disponível para execução no SS. Como vemos, este é o ARN da nossa imagem, ou do nosso repositório, melhor. Isto é a hora em que o repositório foi criado. Temos aqui várias outras nuances, mas o importante que queremos saber, queremos
ter em mente é o facto de que a imagem que nós tínhamos aqui na nossa máquina local foi carregada para o nosso repositório e a partir deste momento a imagem está disponível para ser executada dentro de um orquestrador de containers, que é o que essencialmente nós vamos ver no próximo vídeo. Portanto, isso conclui a nossa demonstração. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.